votaram pela CPI. Houve 2 requerimentos, para quem não sabe. 8 assinaturas na primeira, e depois 15 assinaturas na segunda. E os 2 requerimentos estão para a CPI, e eu já observo que a tendência é abafar a CPI. Então, eu quero lamentar. O pedido da CPI é baseado no princípio da minoria. O juiz federal Celso de Mello já colocou que tem jurisprudência do direito da minoria, tem um respaldo constitucional, portanto. Então, o regimento só preserva a CPI. Não existe presidente arquivando com parecer individual contra a Procuradoria da Casa. A Procuradoria da Casa, Shiraim, está pela CPI. Então, eu quero colocar aqui que lamentável está acontecendo, o que vai enterrar a CPI, o que eu já estou prevendo. Obrigado. Em discussão única os pareceres. Não havendo quem queira discutir, dou por encerrado. Vocês não se manifestam, pô. Desculpa. Então levanta. Então fala. Vamos se inscrever, então. O seu próximo? Melhor, vamos se inscrever. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Questão de ordem. Senhor presidente, quando Vossa Excelência, da primeira vez, perguntou quem queria discutir, o vereador Lino levantou o braço, o vereador Marquito, o vereador Renato, eu levantei o braço. Então posso escrever vocês? Pois bem, não, mas escuta, uma coisa é se eu perguntar quem quer discutir, outra coisa é se inscrever. Vossa Excelência tem experiência política o suficiente para saber que a lista de inscrição faz parte do debate. Sim. Então, eu gostaria que fosse revezado, aqueles que defendem o arquivamento, fosse lá e apresentassem a sua posição, fosse lá, e o debate assim fosse ocorrendo. Porque, senão, Vossa Excelência vai exigir que somente um lado faça o debate e o outro lado fique esperando para debater. Não, eu sei que isso não está previsto, mas eu quero propor como uma dinâmica de um bom debate parlamentar. Mas este vereador tem que pedir quem quer discutir. Vereador Marquito, por até 5 minutos. Presidente, pessoal que nos assiste aqui, eu queria trazer uma informação. Primeiro, né, a gente solicitou para que fosse lido os pareceres, para que todos soubessem. É claro que muitos dos vereadores que estão aqui participam da CCJ, os que não participam foram atrás do material e fizeram as suas análises. Eu acho que é importante agora a gente relatar algumas questões do parecer. Nós estamos aqui discutindo o parecer da CPI através do recurso de número 151 de 2017. Quero aqui... Isso, desculpa. Isso. O parecer diz, eu vou ler para vocês, já que a gente não pôde ler, eu vou usar o tempo aqui para ler. O parecer diz, parecer da nossa Procuradoria da Casa. Sem emitir qualquer juízo de valor, é uma situação de fato conflitante, que merece um olhar mais específico e aprofundado. Pois temos um agente público em cargo de relevância na administração municipal, que está envolto na condição de uma relação comercial e de aproximação entre interesses municipais e privados. Esse é o parecer. Que temos, sem emitir qualquer juízo de valor, é uma situação de fato conflitante que merece um olhar mais específico. Isso não é argumento para abrir uma CPI, um olhar mais específico de um fato conflitante? Não é isso? Não é isso? De um conflito da aproximação entre interesses municipais e privados? Claro que daí o presidente da casa, a partir desse parecer, coloca a sua posição. Essa é a argumentação do presidente Guilherme Pereira. Do parecer da Procuradoria, se colhe que temos apenas uma situação conflitante. Só uma situação conflitante, não tem nada, né? Simplesmente uma situação conflitante. Pois teria um agente que está envolto da condição de uma relação comercial e ainda de aproximação entre interesses municipais e privados. Veja-se, num ato típico ainda constou, nenhuma conduta improba ainda foi delineada para que até o mesmo o agente pudesse defender-se. Nenhuma descrição precisa ainda, de fato, determinar a ser investigada, restou retratada. Então fica
na nossa concepção, muito claro que o parecer, ele leva à interpretação de que precisamos sim abrir uma CPI, porque existe um fato conflitante, existem interesses públicos e privados a serem avaliados. E o presidente, de uma forma monocrática, toma essa decisão de arquivar e de não aceitar o recurso. Então fica aqui muito claro, por isso a necessidade de a gente poder ler os pareceres, ou ter uma análise na casa, para que todos que acompanham a discussão consigam avaliar da forma mais adequada, especialmente os que não estão na casa como vereador e que não conseguiu ver os pareceres, de que é necessário sim ter essa transparência. Em nenhum momento do nosso regimento interno nós temos a prerrogativa do envio do requerimento solicitando a abertura da CPI com 15 assinaturas desta casa, deste plenário, vem para a mão do presidente e em nenhum momento tem prerrogativas de que ele, de forma monocrática, decide abrir ou não a CPI. Ele leva para a CPI e o fato determinante, ou o objeto determinante, deve ser analisado por essa CPI. Na primeira sessão, a CPI tem autonomia de fazer a sua avaliação inicial. Portanto, os pareceres, especialmente deste projeto, deste requerimento e deste recurso, o parecer, ele apresenta e aponta para a necessidade de aprofundar a investigação e de aprofundar esse fato conflitante entre o interesse privado e público. Portanto, é claro, agora sim veio uma determinação monocrática, uma determinação que não está baseada no regimento interno, tomar, por posse do presidente Guilherme Pereira, de não abrir a CPI. Então, coloco aqui para que todos, nesse momento em que vamos fazer voto do parecer, tenhamos essa clareza do que está em jogo. Obrigado. Em discussão, os pareceres. Vereador Renato da Farmácia, por até 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assiste na galeria, público da TV Câmara. Senhor presidente, Vossa Senhoria está expondo a Câmara a uma situação lamentável. Primeiro porque, ao ter um parecer em dar a sequência a uma observação de um fato que realmente ocorreu, o próprio depoente desta casa, quando eu lhe perguntei se ele podia abrir a conta bancária dele para comprovar o valor do contrato da Ambev com a empresa dele e as notas de despesa que tivessem de acordo com esse valor, o que ele respondeu? Não posso abrir. Então, no momento em que ele nega que ele não pode abrir a conta porque não consegue contabilizar o que recebeu, o que saiu, ele já está tendo um autocondenamento. Primeiro, porque ele confirma que aquilo que era para ter sido uma denúncia anônima, deixou de ser anônima. Ele confirmou o fato, não é mais uma denúncia anônima. Segundo, se há um fato relevante que mexe com as questões de finanças, é gravíssimo. Há uma denúncia e foi dito que a prefeitura teve o gasto de R$500 mil. Chegou aqui, ele disse que não era 500, era 351. É a mesma coisa. Nós não vamos condenar o sujeito que, num determinado momento, foi dito que ele deu 2 tiros. Ele chega aqui e diz, não, eu dei um tiro só. Ah, então tá, então não precisa prender. Então, um presidente com 3 meses de mandato não precisa dessa subserviência ao executivo. Cada vez que tem uma situação dentro desta casa que interessa ao prefeito, vem secretários aqui. É claro que os secretários vêm para continuar a pressão,
porque eles têm medo que a consciência dos senhores vereadores eleitos por essa cidade possam realmente votar com as suas propostas. Não, não pode. Não pode votar com as suas propostas. Tem que votar com a proposta do Executivo. Porque é claro que se essa CPI for adiante, ela vai atravessar a rua. Não tem dúvida. Outro fator que nós não podemos entender esse parecer. Se não tinha problema nenhum, por que aquele senhor foi convidado a se retirar da prefeitura? Por que foi cancelada a nomeação dele? Se não tem problema nenhum, vamos enfrentar. Não temos problema nenhum, está tudo correto. Ele vai continuar fazendo porque ele estava correto. Está tudo certo. Não. Qual foi a primeira situação? Recua, tira fora, tira da área que é para ver se ninguém fala mais nada. Não era esse o nosso preço. O nosso preço é investigação. Nós ainda entendemos uma outra situação. Na hora de compor a CPI, a oposição tem 2, a situação tem 3. Sem problema nenhum. A situação vai levar de vantagem a CPI o tempo todo. É óbvio que a oposição vai fazer o seu relatório, vai fazer a sua pesquisa, vai buscar os depoimentos, mas o final, a gente sabe como é que acontece. Nós tivemos um fato na legislatura passada, a maioria venceu, ninguém foi condenado. Por que dessa vez, em se tratando de dinheiro, cargo no governo municipal, CPI desta casa, então, nós temos aí apenas 4 meses de mandato. Quer dizer que os próximos 3 anos e 8 meses, CPI aqui não sai. Porque o presidente, de uma forma totalitária, ditatoriana, subserviente ao executivo, é empregado do seu Jean nesta casa, porque tem que pagar a fatura que foi eleito como presidente. Eu lamento, vereador Guilherme, eu ter que dizer isso aqui na Câmara. Eu lamento. Eu lhe admirei até 5 minutos atrás, porque entendia que o senhor vinha trazendo esta casa de uma forma democrática, de uma forma de mudar a realidade dessa cidade, até no espelho dessa Câmara, do que foi da legislatura passada. Mas parece que não, vereador Lino. Parece que nós vamos continuar na mesma forma. Se não, 30 segundos. Parecer que eu quero que beneficie o meu cara que manda em mim, aqui não sai nada. Nós lamentamos. Esse prefeito que está aí nos tem dado pauta diuturnamente para que a gente venha à Câmara. Agora, Vossa Senhoria, em vez de ter uma postura democraticamente, de uma forma individualizada e independente, perdeu a oportunidade. Em discussão, os pareceres, vereador Pedrão, por até 5 minutos. Senhor presidente, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência e cumprimentar também a todos os colegas parlamentares, ao público que nos acompanha presencialmente e também aqueles que nos acompanham pela TV Câmara. Acredito ser de extrema responsabilidade de cada um dos parlamentares assumir a prerrogativa de fazer a leitura do parecer da Procuradoria da Câmara. O parecer da Procuradoria da Câmara serve para embasar o nosso posicionamento aqui em plenário. E, lendo atentamente, senhores vereadores, a cada linha do parecer da Procuradoria da Câmara, não me resta dúvidas que se faz necessário a abertura desta CPI. Caso contrário, a Câmara de Vereadores está fazendo um gesto mais político do que um gesto técnico para a abertura de uma CPI. Eu acredito que 15 vereadores que subscreveram a abertura desta CPI, com toda certeza leram o parecer da Procuradoria que está em minhas mãos. E os 15 vereadores que fizeram atentamente a leitura do parecer, viram que o fato de a denúncia ter sido anônima, apócrifa,
não inviabiliza a abertura da CPI. Porque essa denúncia que chegou até o gabinete de todos os parlamentares serviu para que dessemos início à apuração dos fatos. Ela não é a denúncia em si, ela não é o fato determinado em si. Mas tudo que veio a partir dela se torna o fato determinado. E dentre as ações que vieram pós a denúncia anônima, foi a vinda do secretário aqui em plenário. A convocação dele, a movimentação deste plenário, que convocou um secretário municipal nomeado para sentar aqui e prestar esclarecimentos à cidade de Florianópolis. Após a fala do secretário Doreni Caramori Júnior e empresário, observamos que a necessidade de abertura da CPI se tornou maior pelo fato de tantas contradições que, sentado nesta cadeira, como secretário, veio responder aos questionamentos como empresário. Então, senhores vereadores, não me resta dúvidas, vereador Lino Pérez, vereador Afrânio, vereador Lela, demais colegas parlamentares, que o voto para a abertura desta CPI, tendo como base não apenas o parecer da Procuradoria, que é um parecer técnico, que nos instrui em todos os projetos, inclusive na CCJ, comissão de extrema relevância nesta casa, nos norteia para um posicionamento pela abertura. Não compreendo ainda, também, como que o regimento interno da Câmara ainda deixa uma possibilidade, mesmo que com ampla maioria dos vereadores querendo a abertura de uma CPI, um único vereador, que no caso é o presidente, possa tentar, no dito popular, colocar água no chope. Eu deixo aqui as minhas ressalvas, senhor presidente, em que pese discordar do posicionamento de Vossa Excelência nesse momento, o respeito também, com muito respeito, o seu posicionamento, mas com extrema divergência, eu peço ao plenário que possa considerar o parecer da Procuradoria desta Casa, bem como as 15 assinaturas que nortearam, vereador Marcelo, a abertura desta CPI. Porque todos nós sabemos que a história ainda não ficou bem contada. E a mistura entre público e privado ficou muito evidente no caso aniversário de Florianópolis, by Doreni Caramori Júnior. Muito obrigado. Em discussão, os pareceres, vereador Maicon Costa, por até 5 minutos. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, no que pese o recurso regimental número 46, ingressado pelo vereador Afrânio, ter cumprido a admissibilidade em relação ao prazo, em relação a todos os requisitos... São os dois? Votados os dois, vereador Afrânio. Então, é o seu e o do vereador Gabriel. Obrigado, vereador Afrânio. Que pese todos os requisitos legais terem sido cumpridos, a nossa assessoria analisou
minuciosamente o recurso e constatou que alguns dos argumentos utilizados pelo presidente da Casa, como a ausência de verba pública, a quebra do sigilo fiscal, que não é admitido em CPI. Terceiro, o fato da Comissão Parlamentar de Inquérito entregar o relatório ao Ministério Público, ao qual já recebeu todo o documento e tem o dever e a obrigação de investigar esse fato profundamente, já está lá no Ministério Público. Primeiro, oitiva, CPI e depois Ministério Público. Mas alguns vereadores dessa casa, que se acham donos da verdade e que potencializam politicamente, quebraram o processo e levaram diretamente ao Ministério Público, sem que nós tivéssemos embasamento constante, um embasamento sólido e com propriedade para que levássemos ao Ministério Público. Portanto, o elo da corrente se quebrou e já está no Ministério Público, a quem tem obrigação legal de fazer a investigação. Se não fizer, incorre no crime de prevaricação, conforme o artigo 319 do Código Penal. Além disso, senhores, o quarto e último item, que é o sigilo da fonte. Sigilo da fonte é uma coisa, a ausência da fonte é outra. Nós podemos ter o sigilo da fonte. Aqui, nós temos a ausência da fonte. Se o senhor vereador Afrânio, líder da bancada, assinar como uma denúncia de Vossa Excelência, eu lhe acompanho. Acompanho todos os demais vereadores da oposição. Mas eu não quero me prender a esses dados. Como muito bem disse o vereador Pedrão, que subiu nessa casa, esse regimento, que é o que nos norteia, o regimento interno dessa casa, infelizmente, deixa brecha. Queira eu, goste eu ou não. Senhor presidente, a responsabilidade é sua de abertura da CPI. Cabe ao presidente, e aí eu poderia citar esse regimento, nos seus artigos 52, 110, 111 e outros infinitas letras frias dessa lei aqui, que é o que nos rege aqui dentro dessa casa. Porque, senhores, isso é a lei. Essa casa legislativa faz lei para a cidade toda e quer rasgar o regimento dentro de casa, então que nós façamos a mudança do regimento interno. Vamos montar uma comissão imediatamente para mudar esse regimento. Nosso embasamento do nosso parecer, que tem 10 páginas, leva em consideração diversas decisões do Supremo. Eu não vou tomar o tempo da leitura, mas quem quiser pode acessar. Nós temos parecer da ministra Rosa Weber, do ministro Gilmar Mendes, do ministro Luiz Roberto Barroso, diversos ministros do Supremo, dando pela inconstitucionalidade. A nossa decisão é na letra fria da lei, com embasamento na Constituição Federal de 1988, a Carta Magna, aquilo que nos rege, aquilo que é o manual de todo cidadão brasileiro e deve ser também dessa casa. Então, senhores, não me venham com jogo para a torcida, não me venham com um terceiro turno de eleição. Por gentileza, analisem o fato de maneira jurídica. Esqueçam que a CPI é um instrumento também político e analisem a letra fria da lei. É isso que eu peço. Vamos construir junto uma Florianópolis. É isso que nós precisamos. A cidade está cheia de problemas. Precisamos sim fiscalizar. Cabe a gente fiscalizar, mas não um instrumento simplesmente para dar palanque para um ou para outro, ou para diversos. Obrigado, senhor presidente. Esse apelo que eu faço aos senhores vereadores. Infelizmente, o tempo é curto e eu não posso ler nosso relatório, o nosso parecer, mas gostaria que todo cidadão florianopolitano pudesse ler esse relatório. Obrigado, eu votei a favor, vereador Afrânio. Eu votei a favor para que eu pudesse subir aqui e ler o meu relatório. Votei a favor. Pega a filmagem, o senhor vai ver que eu não levantei a mão. Por gentileza. Verdade, senhor vereador Afrânio. Em discussão, os pareceres. Vereador Vanderlei Farias, por até 5 minutos.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, público presente, todos em casa que estão nos acompanhando. São as frases que normalmente a maioria dos vereadores, ao subir na tribuna, fazem de cumprimento às pessoas que estão ouvindo, no momento que o vereador utiliza a tribuna para falar. Nesse momento, como vereador, venho aqui falar sobre o parecer em relação ao que nem deveria ter sido o motivo da tarde de hoje, uma discussão. Quando o vereador presidente, numa decisão monocrática, decisão única dele, resolveu, depois de assinar a CPI, depois de dizer, vou assinar sim, é isso aí mesmo, tem que fazer a CPI mesmo. Falava isso aqui junto. Vamos lá, vamos assinar mesmo. E o presidente decide depois dessas 15 assinaturas, e ele consignado junto, não vamos abrir a CPI. E aí vem do parecer diversos argumentos. O vereador Maico acabou de sair da tribuna, colocando a questão do Ministério Público, já está fazendo a investigação, o papel da... Ministério Público é Ministério Público. Eu presidi, vereador Maico, a CPI dos radares. A maioria dos vereadores aqui lembra muito bem, meus assessores estão nas galerias, lembram muito bem, o sufoco, o trabalho que foi para levar essa CPI até o final. Quando todos apontavam o dedo e diziam que não precisa, para que investigar? O Ministério Público já está fazendo o papel dele. Muitas vezes essa CPI, vereador Maico, serviu ao Ministério Público com informações privilegiadas, que nem mesmo a Polícia Federal, na Operação Ave de Rapina, identificou e colocou no seu relatório. Que hoje a CPI dos radares é motivo de investigação na Corregedoria da Polícia Federal, com o relatório final apontando erros da Polícia Federal, apontando envolvimento de pessoas da Polícia Federal junto ao governo municipal, do executivo do último prefeito. Pedimos 4 crimes imputando ao prefeito, pedimos a cassação. A vergonha foi o plenário arquivar o pedido. Pedido de abertura de um processo de cassação, não era nem a cassação. Seria dado amplo direito de defesa ao prefeito. Mas não funciona. Aí o fato determinado, não tem fato determinado, não tem fato determinado. Tem, quando eu vi aqui, infelizmente, é decepção para esta pessoa, que tive contato na transição com ele, o secretário Doreni, ex-secretário Doreni, como secretário veio aqui, mas falou como empresário, defendendo a empresa. Ali, para mim, é o fato determinado. Conflito de interesse. Um exemplo prático, senhores vereadores, para a consciência de vossas excelências, aí ainda há tempo. A denúncia trazida aqui não foi por acaso hoje. Não precisaria trazer, já estava nas redes sociais explodindo. Mas a questão do caminhão, lá no Campestre, descarregando material, caminhão da Secretaria de Saúde, que toda a cidade hoje está indignada com essa atitude, o prefeito acabou de dar uma nota, e eu li essa nota do prefeito, respeitosamente agradeci ele pela atenção dispensada à população, dizendo que vai investigar a fundo, e vai punir com exemplar atitude. Vai fazer isso lá. Não vai mais. Eu quero que o presidente dessa casa chame aqui o motorista e perdoe ele. Vossa Excelência tem o poder de perdoar o motorista que estava hoje com o caminhão também. Vossa Excelência, porque não precisa investigar. Não precisa investigar lá, não precisa investigar aqui, não precisa fazer mais nada. Não precisa. Fecha a porta da Câmara. Vamos aqui só entrar uma vez ou outra por mês para discutir a rua ou honraria realmente. É decepcionante o início de uma legislatura covarde, se hoje, na tarde de hoje, nós enterrarmos a possibilidade de sim dar o direito da ampla defesa, da investigação, como foi bem feito já nas outras CPIs. Na CPI dos radares, eu lembro um caso, senhores vereadores, em que estava parado o processo administrativo dos guardas municipais que foram presos no Rio Grande do Sul. E no relatório parcial da CPI, nós determinamos junto ao Ministério Público que atuou em cima da Prefeitura e pediu para que o processo seguisse. Vejam como funciona a CPI. E era motivo de falta para com aquela corporação de pessoas que querem fazer um bom trabalho nas ruas, que estavam sofrendo as penas. Não vale a pena ser correto, ter retidão na Guarda Municipal, porque não acontece nada. E aquele momento foi um clamor, esperança,
para os guardas municipais, vendo que a CPI estava sim cumprindo o papel dela. Mais 30 segundos. A CPI tem sim o poder de fazer a diferença, diferente do Ministério Público, uma ação diferente, muito diferente do Ministério Público. Aí eu pergunto, para ficar aqui na consciência de Vossas Excelências, alguém tem algum problema em relação a essa questão do aniversário de Florianópolis? Alguém tem medo? Vamos ver na tarde de hoje. Senhor presidente, o meu requerimento para investigar lá a questão do caminhão, eu rasgo diante de Vossa Excelência, porque não adianta sair um ofício de Vossa Excelência pedindo algo que não vai acontecer, infelizmente. Não misture os assuntos, vereador. Discussão dos pareceres, vereadora Fran de Beaupré, por até 5 minutos. Colegas vereadores e todos aqueles que nos assistem nessa importante sessão da Câmara de Vereadores, eu primeiro preciso explicar novamente que, neste momento, nós estamos debatendo um recurso, ou 2 recursos que foram interpostos com relação a um questionamento que fizemos, se cabe ao presidente da Câmara, o vereador Guilherme Pereira, que de uma maneira infeliz, autoritária, despótica, despachou pelo arquivamento de 2 CPIs. É isso que nós estamos debatendo. Cabe ou não cabe? Por quê? Porque fizemos recurso contra a posição do presidente. E eu quero ler aqui alguns trechos. O seguinte, o artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, diz, abre aspas, comissões parlamentares de inquérito serão criadas mediante requerimento de 1/3 de seus membros. Assim, uma vez apresentado o requerimento de instauração, que atenda aos requisitos constitucionais, vereador, eu vou pedir, retomar meu tempo, e eu quero pedir a atenção do vereador presidente da casa, que inclusive é a ele que eu estou me referindo, gostaria de que fosse retomado o meu tempo, Vossa Excelência me permitir, que atrapalhou aqui a minha leitura. Eu vou voltar a ler, peço mais um minuto, Vossa Excelência. O artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, diz, abre aspas, comissão parlamentar de inquérito serão criadas mediante requerimento de 1/3 de seus membros. Assim, uma vez apresentado o requerimento de instauração, que atenda aos requisitos constitucionais, a mesa da casa tem o dever de prolatar o ato criador. Vossa Excelência se furtou, Vossa Excelência golpeou a Câmara de Vereadores e o povo de Florianópolis, porque a Constituição Federal, a municipal não está acima dela, inclusive tem que haver um alinhamento. E há alinhamento na nossa legislação municipal. Há alinhamento. Vossa Excelência está querendo ferir por vontade. Por vontade. E por isso o recurso está aqui apresentado. Mas eu quero assentar a minha primeira participação nesse debate, lendo também o que segue. O pluralismo é valor básico que fundamenta a democracia moderna. Há muito está superada a concepção política de que a maioria é o único parâmetro de condução do poder. Há que se respeitar e compatibilizar ao máximo os interesses de todos os grupos. O que eu estou vindo aqui é defender um princípio constitucional do direito de minoria. Eu não aceito a ditadura da maioria, porque o direito de minoria está garantido na Constituição. E olha só, essa CPI, que é a CPI do aniversário da cidade, das PPPs, do Doreni Caramori, ela nem é uma CPI de minoria, ela é uma CPI de maioria, porque teve 15 assinaturas, dentre elas,
ao do presidente da Câmara, que subscreveu para abrir a CPI, e ele golpeou no dia seguinte. Alguma coisa aconteceu, gente. Alguma coisa aconteceu. Não é aceitável, não é razoável que isso, da noite do dia, há uma reviravolta. Eu estou falando da necessidade dessa casa passar a respeitar a legislação, a sua regra de funcionamento. E vou ler mais aqui. Eu pedi a Vossa Excelência me restituir o tempo que Vossa Excelência me atrapalhou. Não deu ainda. Vai me dar mais um minuto? Eu quero ler o seguinte. A conclusão com relação à CPI dos bingos. Vocês lembram que a Câmara Federal não quis abrir. Os partidos não quiseram indicar os seus membros. Sabe o que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal determinou que o presidente da Câmara, ele indicasse os membros faltantes, para que não houvesse obstrução da maioria. Mais um minuto, vereador. Obrigado. Para que não houvesse obstrução da maioria. O STF, neste caso, decidiu acertadamente que o presidente do Senado devia proceder ele próprio à designação dos nomes faltantes. A prerrogativa institucional de investigar, deferida ao Parlamento existente no Congresso Nacional, e que, por efeito de sua intencional recusa em indicar membros para determinar comissão de inquérito arbitrário, o exercício pelo Legislativo, o Poder Constitucional de Fiscalização e de Investigação, vê-se que o STF está para decidir, delinear todos os ângulos do direito e garantir a minoria. Garantir a minoria. Não é um presidente que se acha defensor daquele que o Jean mandou para fora. Porque essa investigação vai bater no Doreni. E ele é protetor do Doreni, neste caso aqui. Porque ele não quer crescer a investigação. Ele quer matar ela na raiz. Não havendo mais quem queira discutir, dou por encerrada a discussão dos pareceres. Em discussão única, os recursos. Não. Os dois recursos. Vereador Marquito, por até... Quer discutir? Eu abri discussão. Os dois recursos, os dois. Não há ninguém que queira discutir. Ninguém se manifesta? Vereadora Frane, como é autor, por até 10 minutos eu vou conceder. Bem, colegas vereadores, então eu continuo na condição de autor do recurso e quero voltar aqui para dizer que eu vou ler exatamente o artigo 51 do nosso regimento, que ele é... Pode pegar para mim, faz favor, o artigo 51, não estou achando aqui no corpo do parecer. Obrigado. Na sessão das comissões parlamentares especiais, artigo 50... é onde estabelece o que deve ser feito. Tudo foi montado de acordo. Tanto é que a Procuradoria deu parecer favorável. E o artigo 51 diz assim: composta a comissão, eu vou ler, a comissão especiais destinar-se-ão ao estudo da... Não... Eu estou aqui... Não, é sobre a comissão de inquérito. É onde diz que compete ao presidente instalar.
compete ao presidente. Isso. É 52. Obtido o número de assinaturas, caberá ao presidente constituir a comissão. Caberá. No prazo de 10 dias, obedecido o princípio da proporcionalidade. Não é outra pessoa que cabe, somente ao presidente. Ou seja, é a ele está dada a função no nosso regimento. Não é uma opção. Cabe. Ah, cabe ou não cabe. Está dito, caberá a ele. É a ele que compete. É nesse sentido imperativo, constitucional. O que é que nós estamos votando aqui é muito perigoso. É o seguinte, uma pessoa vai decidir, daqui para frente, se ela tem ou não tem direito, se ela aceita ou não aceita, se concorda ou não concorda em abrir CPI. Quando qualquer vereador aqui entender que deve abrir uma CPI, e ele vai sair colhendo assinaturas, 8 assinaturas, ele, primeira coisa que vai ter que fazer, tem que perguntar ao Todo-Poderoso, aquele que não respeita direito de minoria, Todo-Poderoso Guilherme Pereira, perguntar ao Guilherme Pereira assim, Guilherme Pereira, presidente, o senhor deixa eu abrir uma CPI? Ele, vem cá, deixa eu ver o que é. Contra a Odebrecht? Espera aí, amanhã eu te dou a resposta. Contra não sei quem? Não, espera aí, amanhã. E amanhã ele vai dar a resposta. Não pode acontecer isso na casa. Não pode, o presidente da Câmara, não está dito isso em regimento. Não está dito isso em regimento. Não pode ele interpor, colocar-se entre a CPI e o investigado. Essa função de alguém que vai ficar no meio, vai se colocar numa posição privilegiada para saber se decide. E que critérios ele vai levar para a decisão, gente? Sobre que ângulo haverá o convencimento do presidente da casa? Sobre que ótica, sobre que perspectiva? Se a gente aceitar hoje que presidente de Câmara de Vereadores tem o direito de arquivar, é porque quem está votando junto com ele está querendo também se encaixar e se interpor nesse meio. Porque não existe base regimental. Me digam aonde tem uma palavra na legislação municipal, estadual, federal, universal, planetária, que diz que o Guilherme Pereira tem ele o poder de engavetar a CPI. Vereador Herade foi presidente. Eu tive aqui na legislatura passada. Todas as CPIs foram abertas, sem nenhum problema. Vereador César Faria, eu nunca vi, na história da Câmara de Vereadores, em lugar nenhum, esse apoderamento descabido, que foi feito aqui. Eu não devia nem estar discutindo, como disse o vereador Lela, discutindo recurso. Porque é tão descabido que eu nem deveria ter recorrido. Mas nós só estamos recorrendo para queimar etapas. Que o plenário se convença. E se não se convencer, nós não somos de abaixar a cabeça. Não somos. E não adianta trazer um secretário, 2 secretários do governo, 3 secretários, prefeito fazer reunião, enquadrar vereador. Não adianta. Está cheio de secretário aqui dentro da Câmara. Para quê? Fazer pressão para os vereadores?
Eu acho que teve uma decisão acertada. Uma. Está faltando acertar mais 2 ou 3. Tirar, limpar o Doreni do governo. Mas foi acertada porque teve pressão, porque o vereador Guilherme Pereira, inclusive, assinou a CPI. Serviu de pressão. Até o presidente da Câmara serviu de pressão. Mas o que nós queremos é salvar o regimento. É não criar a prerrogativa, vereador Guilherme Pereira. Mesmo que abrindo a CPI, composta a CPI, se fizer um parecer preliminar, que é previsto no regimento, de 10 dias, e os membros da CPI entenderem que perdeu o objeto e que não vale a pena mais investigar, mas daí, vereador Guilherme Pereira, é uma decisão dos membros da CPI, não é de Vossa Excelência. É isso que está errado. Não entendi? Não, mas o plenário não pode, ele, afogar o direito de minoria. Não é voto de plenário que decide a abertura, é assinatura de minoria, vereador Guilherme Pereira. Eu não posso pegar 8 assinaturas, trazer para cá e a maioria decide. Daí eu perdi o direito de minoria. O direito de minoria é automático. Tem 8 assinaturas, é automático. Não é indevido qualquer vereador votar sobre aquilo que é meu direito. Eu não posso aceitar que se levante a vereadora Maria da Graça, o vereador Miltinho, o vereador Jefferson, o vereador Pedrão, seja lá quem for, e vai dizer se está concordando ou não com a CPI, que já tem 8 vereadores. CPI é direito de minoria, gente. Não é para ser votado em plenário. Nunca se votou em plenário. O que vocês estão tirando é um direito assegurado constitucionalmente. E eu pergunto, por que vocês estão fazendo isso? Em nome do quê? O que querem esconder, escamotear? O que está por trás, gente? Não cabe, presidente. Nós fizemos recurso. Vossa Excelência poderia ter dado provimento. Insistiu que não. Quer trazer para plenário? Plenário não tem direito de votar CPI. CPI é assinatura, não é voto. Está garantido constitucionalmente. Artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal. Artigo 52 da Lei Orgânica e do nosso regimento também asseguram. Sinceramente. Mais 30 segundos. Sinceramente, eu espero que a decisão aqui, que hoje acabemos isso por aqui, que nós não precisamos recorrer à justiça. Eu não quero jogar o Poder Judiciário contra a Câmara de Vereadores. Não quero. Quero pedir o bom senso e o respeito às minorias. Muito obrigado, senhor presidente. Em discussão única, os recursos. Vereador Pedrão, por até 5 minutos. Só quero fazer um comunicado aqui que o vereador Mirim, Pedro Bertoli Pinheiro, se faz presente nas galerias do plenário e aqui da Câmara. Solicito que a Secretaria faça o registro de sua visita na ata desta sessão, conforme dispõe o artigo 9º do Regimento Interno da Câmara Mirim. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, vereador Lima. Queria que colocasse na íntegra as falas de todos os vereadores que falaram até agora, porque isso aí é da maior importância. Ok. Esse momento. Vereador Pedrão, por até 5 minutos. Olha, senhor presidente, eu, de forma bem breve, quero só deixar registrado aqui que assinaram para a abertura da CPI Renato Jeske, Jefferson Bacher, Lino Pérez, João Luiz da Silveira,
Marcos José de Abreu, Maicon da Costa, Gabriel Meurer, Marcelo da Intendência, Afrânio Bopré, Vanderlei Farias, Bruno Souza, Rafael Dauchi, Guilherme Pereira de Paulo, Claudinei Marques e este vereador, totalizando ampla maioria desse plenário, 15 vereadores. Eu não quero, senhor presidente, nesse momento, ter que passar por um vexame de ver o plenário sem motivação justa, uma vez que o amparo legal está aqui, parecer da Procuradoria da Câmara, dizendo que a CPI deve ser aberta, ter que ver os vereadores que compõem a base de governo mudar de opinião, por certamente cederem à pressão dos secretários que estão na antessala da Câmara no dia de hoje. Eu gostaria novamente de saber quem é que manda no mandato dos vereadores. É a prefeitura ou os vereadores? Se qualquer um for ali na antessala com o celular ligado, gravando, como fizeram com o vídeo do caminhão hoje, da prefeitura, fazendo um ato errado, caminhão de medicamentos entregando grades para uma casa particular, desvio de finalidade, nós vamos observar que o corpo forte, os pilares rígidos dessa gestão atual, estão sentados no sofá da Câmara, chamando a base do governo para diálogo. Eu espero, senhores vereadores, que a CPI seja aberta, porque subsídios se tem de sobra. Isso tudo todo mundo sabe. Não é à toa que um secretário veio aqui dar explicações. Não é à toa que o prefeito mandou o secretário embora. Não é à toa que 15 vereadores subscreveram a abertura de uma CPI, de uma investigação, para analisar a mistura entre público e privado, que foi exatamente o que aconteceu na tarde de hoje, com o caminhão de medicamentos da prefeitura que entregava grade numa casa no Campeche. Os desvios de finalidade, a mistura entre o público e o privado, isso tudo acaba sendo marca registrada da atual gestão de governo da prefeitura. E agora, não querer deixar o plenário desta casa, que é soberano, e que já decidiu, por 15 assinaturas, a abertura de uma CPI, vai ser o estopim para abrir a CPI da CPI. Para investigarmos, vereador Sandrini, o porquê que a CPI não pôde ser aberta. E, ademais, com um fato determinado de o porquê os secretários, base rígida do governo, estão sentados na antessala da sessão da Câmara, ao invés de estarem na prefeitura cumprindo expediente, porque não são 19 horas ainda, e estes deveriam estar lá. A prefeitura ainda está aberta. A luz da prefeitura está acesa. Quem será que está trabalhando? Por qual motivo estão aqui? É para ver como cada parlamentar vai votar? É voto de cabresto novamente no Brasil? Na Câmara de Florianópolis agora? Desculpe, senhores parlamentares, não quero ofender nenhum de vocês. Acredito que a autonomia de vocês deve prevalecer sobre a pressão que a base de governo, normalmente, historicamente, sofre. E aqui nós estamos vendo. Daqui eu consigo ver o sofá. Está aqui, ó, atrás dessa parede. Estou vendo os secretários sentados. Vários secretários, muito bem dito pelo vereador Lila. Vários secretários. Então, senhor presidente, eu quero que essa minha fala conste em ata, porque a mudança de opinião, mesmo que... Mais 30 segundos. Com um parecer técnico da Procuradoria, dizendo que a CPI deve ser aberta, com tantos indícios de materialidade da confusão entre público e privado,
na ocupação do cargo pelo senhor Doreni Caramori Júnior, a Câmara Municipal de Florianópolis, tendenciosamente, pretende mudar de opinião e não permitir que esse fato determinado seja, de fato, apurado e os responsáveis punidos. É uma lástima, senhor presidente. Em discussão, os recursos. Vereador Renato, da Farmácia, por até 5 minutos. Recurso. Senhor presidente, senhores vereadores, nós estamos numa tarde de discussão. Normalmente tem vereadores que dizem que a gente sobe aqui para fazer discussões e ainda falam até no salário que a gente recebe. Vem para cá discutir o que não precisaria. Vereador presidente, o senhor podia nos ter poupado disso? Podia ter nos poupado, porque o senhor disse que faça um recurso. Podia ter dito, não adianta, vocês deixam de ser palhaços, não façam recurso, porque eu vou dar negativa. Pronto, não precisaríamos fazer essa discussão. Não precisaríamos estar gastando dinheiro público. Os secretários não precisariam estar saindo das suas secretarias para vir para cá, estão perdendo, olha, o tempo que eles estão aqui, ou não tem o que fazer, porque dinheiro é perfeito dos que não tem, mas também não tem o que fazer. Será que cada secretário desse, como Felipe Melo, Everson Mendes, o Constâncio, será que eles não têm nada para fazer nas suas secretarias para ter o pensamento em, de repente, modernizar a prefeitura? Não, vem aqui fiscalizar vereador. O líder do partido deles, em vez de estar aqui ouvindo, ele está lá na reunião acertando o quê? Meus senhores, a prefeitura, ela também tem que melhorar. Porque se esses secretários vieram aqui hoje cuidar da votação, talvez se eles estivessem aqui no dia da assinatura, ninguém tinha assinado. Porque parece até Câmara de Guri Pequeno. Se o secretário está aqui para fiscalizar, é uma votação. Se o secretário não está, são tudo aliados da oposição. Claro, porque ser aliado da oposição fica bonito para o público. Agora, na hora da votação, depois ter que, vocês imaginam aqui, eles votarem a favor dessa CPI e depois ter que voltar lá no prefeito, vereador Marcelinho, em fazer a reunião com o prefeito, tudo de cabeça abaixo, pô, votamos a favor da CPI, tudo cordeirinho. Olha, minha gente, eu não viria para essa casa ser vereador para ser palhaço. Honestamente. Fui oposição no primeiro mandato, fui no segundo e estou sendo no terceiro. Por quê? Eu costumo dizer o seguinte, ou você vem para essa casa para defender a coisa certa, ou você vem para essa casa defender a população, ou não venha. Enjambrar mandato, fazer negócio, fazer acordo, isso é de política antiga. Os 15 vereadores que assinaram que a CPI fosse realizada, como o vereador citou o nome deles, que tenham a hombridade nesta casa, nessa tarde, em votar a favor do recurso. Não a favor do presidente, que ele mesmo está negando a própria assinatura que ele fez dentro do processo da CPI. Então, meus senhores, eu quero dizer que o presidente podia ter nos poupado, vereador Lino, de uma tarde de tristeza, de uma tarde em que a gente está assistindo aí outra gravidade, que é a votação contra o trabalhador. O que está acontecendo nesse país? Estamos sendo esmagados porque queremos direitos, queremos igualdades, queremos apurar fatos. Temos aí em cima de um lava-jato centenas de deputados, vereadores, políticos condenados. Aqui nós vamos passar a cabeça em cima do empresário. Por que tanto interesse de passar a mão em cima da cabeça do empresário? O que tem por trás disso? Ora, ele que se defenda.
E eu concordo com o vereador Afrânio, se nesta tarde, hoje aqui, isso aqui encerrar de uma forma melancólica, não tenha dúvida, tem que se ir para a justiça. É uma situação lamentável, porque, por uma questão de resguardar, eu quero aqui parabenizar o vereador Lino, que se antecipou e nós participamos no conjunto, fomos ao Ministério Público Estadual. Por quê? Porque, no fundo, a gente já sabia qual é o caminho que ia tomar. Não tenha dúvida, o vereador Maico disse muito bem, vocês já foram lá, então que resolvam lá. Mas não seria muito mais bonito, muito mais elegante, mais ético, que essa Câmara, sim, resolvesse o problema? Poderiam até ganhar. Nós não temos medo de jogar na casa do adversário. Mas nós queremos perder... 30 segundos. Obrigado, vereador. Nós queremos perder ganhando. Queremos perder ganhando com a democracia, com a discussão, com a defesa de cada situação. Agora, perder de forma vexatória, porque 3 secretários estão nessa casa para observar o voto de cada um, porque se votarem a favor do recurso, com certeza, lá na prefeitura, os recursos vão diminuir para o vereador. Em discussão, vereador Maquito, por 5 minutos. Senhores vereadores, a mesa que está posta e o público que está nos assistindo aqui, eu trago aqui um relato e a importância de a gente ter nessa Casa Legislativa os vereadores que subiram aqui para discutir, para debater o recurso, a qualidade da discussão, o nível da participação parlamentar, ela é notória, ela é uma qualidade a qual nos coloca numa condição de estarmos bem representados. Como aconteceu no período extraordinário, no período especial de votação do pacote, a gente viu essa tribuna ser ocupada de forma brava, de forma qualificada, de forma combativa, em defesa da cidade. E naquele momento fazíamos aqui, travávamos aqui uma batalha de debate e de discussão, implorando para que a qualidade, para que as questões de garantia do regimento interno, da nossa lei orgânica, fossem mantidas. E na hora do voto, nós vimos um desastre acontecer. Não era aqui uma discussão de proposta, de ideia ou de condução da cidade. Era, sim, uma armação, onde as coisas eram decididas. E aqui estamos vendo novamente numa antessala da política. E isso daqui está declarado, demarcado mais uma vez. E posteriormente ao pacote, nós vemos várias outras votações em que a antessala não estava ali funcionando. E que nós fizemos o debate, a discussão, tivemos mudança de voto em plenário, tivemos trocas de ideias, e a sessão, e esse espaço parlamentar, ele fez a sua função social. Agora, nós estamos aqui, novamente, numa condição em que a antessala está definindo o que vai ser votado nessa plenária, nessa sessão. Isso, para nós, enquanto representantes públicos, na manutenção e na garantia do bem comum para a cidade, é deprimente. Especialmente por estar numa primeira legislatura em que a discussão de ideias, a discussão de propostas, a posição de um parlamentar de trocar a sua posição a partir de um debate, ela não é garantida porque estão lá num conchavo e numa manutenção de alguns poderes e interesses. Isso, para a cidade, é perda total. Quem perde é cada cidadão e cada cidadã dessa cidade. Quem perde com isso é o desprestígio dessa casa de não garantir a nossa função prioritária, que é fiscalizar. E não é competência, e não está previsto, nem no regimento interno, em nenhum espaço, não está previsto a prerrogativa do presidente não abrir a CPI. Muito pelo contrário, ela é determinante. Ele determina a abertura da CPI. Quem vai avaliar
quem vai avaliar mérito, quem vai avaliar o fato, quem vai avaliar o objeto da CPI é os representantes que a compõem. Não é nem a função, não é do presidente da casa, não é do presidente da Câmara. Assim, vários outros presidentes passaram por aqui e não fizeram o que o vereador Guilherme Pereira está fazendo. Então a gente pede, de alguma forma incansável, para que os vereadores façam valer o nosso papel fundamental de fiscalizar, façam valer o nosso regimento interno e essa CPI seja aberta. Não é uma votação de que a maioria quer ou não quer abrir a CPI. É uma votação para que seja mantido a nossa função social e que a cidade e os cidadãos e cidadãs dessa cidade tenham sim respeito por esse espaço. E vejam desse espaço um espaço de garantia dos seus direitos. E não que agora existe uma antessala que decide por todo cidadão e cidadã. Então eu peço aqui para todos os vereadores, para a vereadora, que colocamos essas CPIs em abertura e façamos o nosso trabalho de trazer o papel de fiscalizar, o papel de ir até o fim de cada investigação que seja necessária para o bem-estar da sociedade e para a manutenção e garantia do bem comum de toda a cidade. Questão de ordem, presidente. Eu queria fazer uma colocação que no meu discurso eu citei Câmara de Uri Pequeno, mas nada a ver com a Câmara de Vereadores Mirins, que temos um representante aqui na plateia, com todo o respeito aos vereadores mirins. E também gostaria de pedir a votação nominal. Faço o requerimento de prorrogação da sessão para a conclusão da ordem do dia. Os vereadores concordam, mas se encontram aprovado. Em discussão única, os recursos. O vereador Lino pede por até 5 minutos. Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, vereadora, público que nos assiste nas galerias, os telespectadores. Eu vim aqui só para complementar algumas argumentações que já foram colocadas. E, em primeiro lugar, só queria novamente estranhar, como aconteceu no janeiro, no pacote, os 38 projetos. Novamente, aqui nós temos, de novo, o mesmo cenário em que nós, da oposição, argumentamos e contra-argumentamos, e os vereadores da situação não se manifestam. Eu quero parabenizar aqui a posição do vereador Michael, que veio aqui e argumentou. Foi o único que veio aqui argumentar. Então, eu queria colocar isso, embora ele assinou a primeira CPI, mas ele veio aqui argumentar e justificar a sua posição. Eu gostaria também de escutar as demais argumentações das outras 7 assinaturas, além da oposição, que não vieram aqui assinar, simplesmente não vieram argumentar, ficaram calados todo o tempo, e até agora, pelo menos que eu estou entendendo, dos que votaram nele, eu não me saber o que aconteceu. Porque a pessoa, quando assina alguma coisa, ele está assinando o seu caráter, está colocado ali. Para retirar a assinatura, porque não houve para quem não sabe, não houve nenhuma iniciativa de retirar a assinatura em termos oficiais até agora. Há simplesmente 15 assinaturas, que se votarem contra agora a CPI, não estão justificados, só no voto puro e simples. Então, não há argumentação colocada explicitamente até aqui no plenário, o que é muito parecido com a situação do pacote de janeiro, em que se ia votando com um rolo compressor, praticamente seria uma argumentação defendendo o prefeito, as propostas do Executivo, ou outros projetos que vieram juntos ao projeto Executivo, sendo que do Executivo eram 12, e os 16 outros, 26 outros eram dos vereadores, que vieram no trem. Então, eu queria colocar aqui que até agora eu continuo aguardando, e eu lamento não haver argumentação plausível para retirar a assinatura até agora. Então, esse é o ponto que eu queria colocar inicialmente, que eu observo que o plenário está numa espécie de sanfona aqui. Até por isso que eu digo, até que eu falo de ópera búfala. É falso aqui. Ou seja, fica uma sanfona. Na área de requerimento está praticamente o quórum mínimo. Quando chegou na parte, quando começou a colocar os procedimentos, encheu o plenário de novo. Agora esvaziou de novo na argumentação. E daqui a pouco, quando começar a votação, vai encher o plenário de novo. Significa, para quem não sabe, os vereadores não estão exercendo plenamente o seu exercício de estar escutando e argumentando. Gostaria de ver as argumentações aqui para engavetar a CPI na lógica do
autoritário presidente. Que até agora. E, além disso, como os vereadores já colocaram, tem 3 secretários lá atrás. Quer dizer, existem 2 plenários nesse momento. O plenário aqui e o plenário que está lá atrás, na antessala. Dependendo do quadro que está colocado, você vai ver votações, você vem tudo correndo para cá. Eu acho lamentável isso que está acontecendo. Quer dizer, isso aqui, eu particularmente estou decepcionado. É a segunda vez, na outra legislatura já tinha esse problema. Na época, o plano diretor foi aquele rolo compressor. Depois veio o rolo compressor na época da questão do imposto também. Aqui deu. E depois, agora, em janeiro, novamente. Então, pelo que eu vejo, isso é um mau sinal que nós estamos na direção de governar por arbitrarismo aqui nessa casa. Não há argumentação que sustente aqui. Nós tomamos a iniciativa, acho que tem que separar, com relação ao Ministério Público, de nós levar o Ministério Público para estar acompanhando, sim, esse caso, com ou sem CPI. No Ministério Público, tem que estar acompanhando isso. Então, nós fizemos uma solicitação ao Ministério Público para tal. Agora, como diz bem o vereador Lela, a partir da CPI, também motiva e provoca o Ministério Público, como ele bem argumentou, que eu acho que já pedi com transição nas suas palavras, que deve ser anexado, porque essa gravação eu estou pedindo na íntegra para depois anexar, mais na frente, para entrar no processo da justiça. Então, outro ponto, eu estive observando a argumentação que deveria ser da Procuradoria, que é a favor da CPI, mas o senhor presidente se apoiou numa argumentação que parece que ele é assinado, mas por trás está o advogado. São 28 páginas. Né? A maior parte, uma parte está defendendo a lógica da CPI, e a outra parte questionando a tal da anonimidade, quer dizer, uma denúncia vazia, certo? Agora, existem 2 fatos. A imprensa espalhou e divulgou isso. Tá? E segundo, o senhor esteve aqui, o doutor Dorani. No caso, lá na época também, do aspecto também que houve problema com relação ao problema de ética, também espalhou para a imprensa. Isso foi um elemento que na época se utilizou para poder instalar a comissão de ética, na época, quando os vereadores estão implicados na questão da ave de rapina. Agora é parecido isso. E a imprensa divulgou amplamente isso. Ou seja, existe materialidade sobre... Mais 30 segundos. E, então, portanto, a argumentação que não é dele, é de um advogado que está por trás, nas demais páginas, que é a parte que eu vejo com mais substância, aparentemente, não justifica. Porque a denúncia ganhou materialidade com a vinda do senhor Dorani aqui, teve efeitos também na exoneração. Então, perde a base disso. E o que é mais estranho, senhor presidente, que o senhor deve se apoiar na Procuradoria da Casa, que paga para isto. E ela é a favor da instalação da CPI. Então, eu paro por aqui, lamento o que está acontecendo. Em discussão única, os recursos. Vereador Maicon Costa, por até 5 minutos. Acabou. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, público que nos assiste, também pela TV Câmara. Eu venho novamente a essa tribuna, agora para discutir o recurso, e gostaria de fazer uma reflexão sobre o modelo de gestão, sair um pouco do âmbito jurídico, constitucional, de análise do nosso parecer, e ir para o âmbito político, porque essa é uma casa política. E aí eu falo para cada um dos moradores, cada um dos cidadãos florianopolitanos que nos assistem. Qual o modelo de cidade que nós queremos? Aquela onde a iniciativa privada pode auxiliar o poder público? Eu cito, por exemplo, Portugal, onde no aniversário da cidade, os empresários locais se reúnem e presenteiam o poder público, com ambulâncias, equipamentos e tudo mais. Só para a gente fazer uma reflexão, porque às vezes o debate ele parte para o cunho ideológico e a gente precisa deixar claro isso. O prefeito de São Paulo, João Dória, tem provado com muita força, com muita propriedade, que o empresário que fortalece a cidade contribui para a melhoria da qualidade dos serviços públicos, inclusive, vereador Lino. Podemos discordar, mas o que eu não quero é que essa CPI se torne apenas um instrumento político
apenas um instrumento político. Ainda que o nosso parecer... Me permite uma parte? Só um minuto, vereador Lela, o senhor vai subir na tribuna posteriormente. Não, só uma parte. Ainda que essa tribuna... Vereador, eu vou pedir, eu estou na minha análise, meu raciocínio lógico. O senhor vai subir posteriormente. Eu gostaria de uma parte só. Obrigado, vereador. Posteriormente. Nesse sentido, senhores, nós precisamos refletir qual é o modelo de cidade que nós queremos. Mas ainda que o nosso parecer não tenha se embasado integralmente nas questões políticas, sim, de maneira substancial, nas questões técnicas, eu repito, eu deixei o regimento ali, regimento interno, mas há consenso nessa casa, os 23 vereadores vão concordar comigo. Nós precisamos revisar o nosso regimento interno. Não, é só para mostrar. Obrigado, vereador João Luiz da Berg. Todos, aqui é consenso, todos sabemos que o regimento interno desta casa é inferior ao regimento de São Paulo, da Câmara do Rio de Janeiro, não precisa nem ir muito longe, que o regimento ali de São José, da Palhoça. O nosso regimento interno, ele é muito mais presidencialista do que parlamentarista, e dá poder àquele senhor que está ali, ó, à minha esquerda, o presidente, está ali no regimento. É responsabilidade dele a abertura ou não da CPI. Nessa reflexão, senhores, o que me espanta também é que nós temos duas CPIs em possível curso nessa casa. Uma CPI sobre um empresário, Doreni Caramori, sem função pública, o que não caberia uma CPI, e sim investigação pelo Ministério Público. Se a CPI fosse destinada a um outro secretário como Vinícius de Luca, ao prefeito, aí sim talvez poderia caber o recurso da CPI. E nós temos uma outra CPI que é sobre os resíduos, o lixo. E a Procuradoria dessa casa diz que nós, parlamentares, não podemos investigar administradores anteriores a essa legislatura. Há um contrassenso em dois pareceres da Procuradoria. Eu não consigo entender. Sinceramente, senhores, como a Procuradoria dessa casa, como nós podemos ter embasamento na Procuradoria dessa casa, se ela diz que nós não podemos investigar, por exemplo, o ex-prefeito César Souza Júnior, o ex-prefeito Dário, a ex-prefeita Ângela Min. Senhores, acabou o terceiro turno da eleição, acabou o segundo turno, não tem terceiro turno, aliás. A cidade está cheia de problema. Vamos unir forças e resolver os problemas que precisam ser resolvidos. Florianópolis sequer teria aniversário se a iniciativa privada não tivesse colocado dinheiro. Todo o objeto da investigação caiu por terra. Mas não é isso que embasou o nosso parecer, apenas para elucidar para você aí, cidadão de Florianópolis, para que você tenha ciência do que está acontecendo nessa casa. Um parecer altamente técnico, que leva em consideração o regimento interno, que é a lei dessa casa e que precisa ser seguido. Não adianta a gente fazer lei lá fora e rasgar a lei interna, que é o regimento dessa casa. Então, que façamos aqui uma comissão imediatamente para mudar o regimento dessa casa. Ademais, senhores, eu gostaria muito de ver outros pares, que eu sei que defendem a minha posição, subindo nessa tribuna e parlando aqui em interesse da cidade. Não voto por pressão, e não são secretários na antessala que vão mudar a minha convicção, senhores. Parte, vereador. Como eu não tenho o seu dom de oratória tão bonito, eu quero fazer... Obrigado, vereadora. Em discussão, os recursos. Vereador Vanderlei Farias, por até 5 minutos. Na tribuna, discutindo o recurso, senhor presidente e demais vereadores, parlamentares, eu acredito que até a fala dos vereadores que têm subido aqui constantemente, tirando aqui o vereador Maico, que tem defendido o seu relatório, não vi nenhum outro vereador subir aqui e fazer um argumento contrário. Eu acho ainda, eu tenho esperança, vereador Lino, vereador Afrânio, vereador Renato, que subiram bastante, o Marquito, que a votação vai ser favorável a prosseguir a CPI. Tenho certeza absoluta.
Tenho certeza absoluta. Porque eu não estou vendo uma manifestação. As pessoas eu acho que os demais vereadores que não estão vindo à tribuna, não estão vindo, não é por falta de coragem. Eu acredito que eles são corajosos. Tiveram nas ruas pedindo voto, encararam. É uma tarefa difícil pedir voto no dia de hoje. Tiveram a façanha de mais de 360 candidatos, conseguiram, entre eles, chegar à Câmara da capital catarinense. Chegaram aqui para defender os interesses públicos e representar as pessoas no parlamento, legislar na causa pública. E eu acredito que eles têm coragem, sim, de hoje, vereador Lino, de votar favorável à abertura da CPI, sem problema nenhum. Sem problema nenhum, porque eles não estão vindo aqui nem relatar, porque, na verdade, não tem argumentos. Contrário ao que nós estamos aqui constantemente, salvo o vereador Maico que está defendendo o seu relatório, o seu parecer. Então, eu acho que até nós estamos um pouco precipitados, eu acho que ansiosos, vereadores que estão querendo, que assinaram, junto com os demais vereadores dos 15, que assinaram o requerimento de abertura da CPI, e eu tenho certeza absoluta agora, cada vez mais eu tenho essa certeza, que a vitória está garantida. Pode ficar tranquilo, senhores vereadores, que é garantido, porque eu não acredito que a vereadora Maria da Graça vai votar contrário, não acredito que o vereador Dalmo vai votar, vereador Dausch, vereador Herádio, vereador Gabrielzinho, que não está presente aqui agora, Bruno também não está presente, mas eu acredito que eles vão voltar e vão ajudar na votação. Vereador João Luiz também, eu acredito que vai ajudar na votação. Eu acredito que o vereador Jefferson Bacher vai honrar a comunidade dele, que sempre, nunca faltou com ele, e ele vai ser, a comunidade vai se sentir honrada de ver ele nesse momento representando. Vereador Catume também, que assinou também, não assinou o requerimento? Não assinou, não, vereador Catume não assinou. Então tá. Vereador Fábio Braga, que também, eu tenho certeza que vai fazer jus aos votos dos seus eleitores, de legislar em causa pública. Legislar em causa pública, que nesse momento não tem nada de mais abrir um processo de investigação. Porque quem não deve não teme. Por isso que eu estou sentindo que os demais vereadores que não subiram à tribuna para manifestar em nenhum momento estão muito tranquilos, vão honrar os florianopolitanos, quase 500 mil de florianopolitanos que ainda acreditam na possibilidade da Câmara Municipal da capital se ressurgir, depois de uma legislatura tão complicada, em meio às trevas que foi a última legislatura. Eu acredito muito que os vereadores vão sim manifestar o interesse público, que eu tenho certeza, se fizer uma pesquisa agora na cidade, diante do que foi apresentado, se a população não gostaria que abrisse as investigações e fosse montada a CPI. Eu tenho certeza absoluta que seria esmagadora a decisão. E nós, senhores vereadores, estamos aqui para representar o interesse público. Salvo as decisões de questão, meu parecer é aqui, é tal, é coisa... Não interessa. Não interessa, não tem problema nenhum investigar. Nós estamos só traindo para a Câmara, no início de uma legislatura, mais uma vez, pontos negativos, se não passarmos adiante esse fato. Se não virarmos a página e darmos sequência. É função do parlamento, é função... Senhor vereador, presidente, falta de respeito quando tem vereador falando na tribuna. Tinha poucos vereadores aqui presentes, voltou todo mundo, começou o tumulto. Gostaria de restituição de mais um minuto, senhor presidente. Continuando aqui minha fala, eu tenho certeza, senhores vereadores, que vossas excelências vão honrar, irão honrar, não quem está pedindo para vocês fazerem um favor. Vão honrar quem botou vocês aqui, que eu acredito que lá, na hora da eleição, muitos de vocês, aguerridos, que falavam assim, não, cara, vou lá, vou defender, vou acabar com aquela patifaria, que a Câmara está uma vergonha. Novos vereadores, eu tenho certeza que saíram falando isso, da legislatura atual, a anterior. Porque tem que mudar, vamos renovar, aquele pessoal lá tem que acabar com tudo, e nós vamos lá para mudar. Eu tenho certeza que... A parte, vereador. Um minuto, passou a conclusão, vereador. Obrigado, senhor presidente. É chegada a hora, senhores vereadores. É chegada a hora, vereadores novos que chegam nessa legislatura. A parte, vereador. Os vereadores calouros, não vou lhe conceder a parte, Vossa Excelência não concedeu a parte na fala anterior. É chegada a hora dos novos vereadores, vereador Dausch, que volta ao plenário. Confio, e os seus eleitores confiem em Vossa Excelência, como um grande líder aqui do PMDB,
do PMDB de Michel Temer, o presidente da República, que está nesse momento na função do seu presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, fazendo um ataque às leis trabalhistas, do presidente que está pedindo mais um investigado na Lava Jato até o pescoço, que é o Eunício. O presidente do Senado está nesse momento acabando com a Lava Jato, automaticamente, os dois em cada um parlamento da capital brasileira. E na capital catarinense a vergonha pode ser instalada no mesmo dia. Que coincidência, senhores parlamentares. Mas eu acredito ainda em vossas excelências. E o povo lá fora, que nesse momento ao vivo ainda acompanha, acredita. Já te dei. 30 segundos, não tem essa. É normal. 30 segundos. Olha a censura aí. Já lhe concedi. Em discussão, questão de ordem, presidente. Os recursos. Vereador Roberto Catume. Questão de ordem, senhor por presidente. Até 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, senhoras e senhores aqui presentes, eu não ia discutir, vereador Lela, mas depois desse show que Vossa Excelência deu aqui, trouxe Lava Jato, trouxe não sei o quê, só esqueceu de trazer o Lupe. Aqui não dá para falar de PMDB, de PSC, de PSB, não dá para falar de PT, não dá para falar de PMDB, não dá. O PDT também está, não dá. Vossa Excelência não está, mas o PDT também está. Engraçado. PP também está. Quem não está? O pessoal, coitado, também levou um lá que está, agora também está. Vereador Afrânio é que fala para mim. Não era do pessoal, mas agora está. Infelizmente levou a Lava Jato para o pessoal também. Mas eles não têm nada a ver com isso, coitados. Foi lá na época que ele era de outro partido, né, vereador Alfredo? Quer dizer, não escapou ninguém. PCdoB está. Falar em Lava Jato, vereador Lela. Querer comparar. Engraçado, vereador Pedrão. Não é nem objeto agora, mas a CPI lá do... Querem fazer uma CPI de 2001. 4 anos ficaram aqui ano passado, não falaram nessa CPI. Saiu um relatório, tudo bem. Mas o vereador Lela não pediu essa CPI ano passado. Agora, descoberto pelo prefeito, perfeitamente. Vamos falar a verdade, né? Essa CPI aí do Dorani, que eles falam, Dorani já foi embora, já pegou a sua mala, foi embora de maricuia, como diz o ditado do Manezinho, já não faz mais parte desse governo, né? Foi uma vitória dessa casa, a oposição se enche de alegria, a oposição diz mais um secretário que derrubamos, parabéns, e realmente, se não está fazendo o que a regra manda, vai embora. Ninguém está aqui para tapar buraco de ninguém. Mas, de repente, desce um documento aqui, e eu acho que, realmente, a CPI tem alguns critérios que ela corresponde, mas quando se fala do mérito, aí há a dupla interpretação. Uns acham que tem mérito, que tem fato determinado, outros acham que não há fato determinado. E só por isso votou contra o povo? Vereador Lela, só por isso eu não assinei CPI, eu não assino CPI, eu não assino cassação, eu não voto cassação. Eu não sou Deus para julgar ninguém. Lógico que é um direito da minoria, é direito da maioria, é direito do parlamento. Agora, querer dizer que